Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, gente, e mais outros que se seguirão, nós estaremos abordando algumas funções nativas ou built-ins, e métodos com dicionários. Então, eu já tenho mencionado aqui no curso o que são funções nativas, o que são métodos, mas vale sempre ressaltar, porque pode ser que você esteja vendo esse vídeo aqui sobre funções nativas e métodos, esses conceitos, a primeira vez. Então, a gente vai sempre estar ressaltando isso, certo? Então, as funções nativas ou built-ins em uma linguagem de programação são funções que já fazem parte do núcleo da linguagem e estão disponíveis para uso imediato, sem a necessidade de instalar bibliotecas ou módulos adicionais. Métodos são como funções, porém específicos para o objeto em questão. Vejamos agora algumas das funções e métodos mais utilizadas relacionadas a dicionários. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos estar tratando dessas funções e métodos aqui. Aqui alguns são métodos, só se aplicam a dicionário, e outros são funções, são coisas mais gerais, tá certo? Então, se você observar, eu costumo colocar as funções, quando eu vou falar das funções nativas e métodos, em ordem alfabética, tá certo? Então, aqui, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Contudo, dada assim, a importância dessas duas primeiras aqui, que é a keys e values, eu listei logo elas, Porque essa keys aqui é uma função que vai checar todas as chaves de um dicionário, e values vai checar os valores, certo? Então, é importante a gente já ver elas primeiro. Depois, provavelmente, no material, eu vou voltar elas para a posição em ordem alfabética, tá certo? Mas nessa apresentação aqui eu vou subir elas, Então, o que é a função, o método keys, que aqui é um método, o que ele faz? Ele retorna uma lista com todas as chaves de um dicionário. Tanto que eu tenho um dicionário que é composto por notas, de um indivíduo, sei lá, e matérias, na verdade, cujos valores associados a essas chaves, que são as matérias, são números float, que são as notas, beleza? Então, se eu quiser imprimir todas as matérias aqui, como é que eu faço? Aí eu vou usar isso aqui, dicionário.keys, certo? Então, imprimindo aqui, pronto, veio só o quê? As chaves listadas, certo? Por outro lado, eu posso querer imprimir as notas. O que eu faço? Aí eu vou usar a função values. Então, essa função ela retorna uma lista com todos os valores do dicionário. Os valores são esses carinhas que vêm depois dos dois pontos, tá certo? Que aqui vão corresponder às notas, enquanto que as chaves, no anterior a gente viu corresponder às matérias. Então, compilando aqui, nós temos dict values, 9.1, 8.2, 9. Aí tem toda essa estrutura externa, a gente até consegue remover ela, mas por enquanto aqui, a visualização que a gente tem mais básica é essa mesmo, tá certo? Aí continuando aqui no nosso rol de métodos e funções, nós temos a função AL. O que ela faz? Retorna true se todos os elementos do dicionário forem true, caso contrário, retorna false. Eu vou fazer uma consideração aqui, gente, porque essa parte aqui, esse códigozinho aqui, pode não ser tão simples no momento que a gente está, tá certo? Ele tem uma certa complexidadezinha, mas a gente vai estar adentrando em partes que estão aqui dentro mais à frente, aqui uns 2 ou 3 capítulos, certo? Então não se preocupe se você não entender perfeitamente esse código aqui, apenas entenda o que é possível fazer, tá certo? O que essa função faz, mais ou menos. Então, e como eu falei, ela retorna true se todos os valores forem true. O true, ele não precisa vir explícito. A gente já viu que o true ele pode ser true, a palavra true, começando com T maiúsculo, tá certo? Ou o número 1. É entendido como verdadeiro. Porém, não necessariamente somente dessa forma. Por exemplo, se eu escrevo a expressão 2 menor que 3, isso aí está me retornando o quê? Um valor booleano. Vai falar, pô, é verdade, 2 é maior que 3. Tá certo? Então, nesse sentido aí, o true ele pode ser uma condição que seja verdadeira. Tá certo? Que checado ali deu verdadeiro. Tipo assim, 1 igual a 1. Ou seja, eu estou perguntando se 1 é igual a ele próprio. E aí você vai ter um valor verdadeiro. Ao contrário, eu poderia botar lá 1 igual a 2, ou seja, 1 não é igual a 2. Então vai dar o quê? False. Por que eu falo isso? Porque eu tenho esse exemplo aqui. Dicionário 1, eu tenho aqui matérias, que são chaves, e notas, que são os valores. Aí eu criei aqui uma variável situação, que vai fazer o seguinte. Ela vai checar todos os pares chave e valor, observando se o valor for maior que 7 para todo o valor, no dict values, por isso que eu falei da função values antes, porque a gente está utilizando ela aqui, então a gente vai checar todos os valores se todos são maiores que 7,
certo? Então esse for aqui é uma estrutura que vai percorrer, né? A gente já usou ele lá com a função arrange, né? Que ele vai percorrer valores, né? Pode ser um string, tá certo? Pode ser uma lista de números, pode ser uma tupla, então ele meio que vai percorrer internamente ali um objeto, certo? No caso aqui ele vai percorrer o que? Os valores 8.3, 7.7, 7.1. E aí, caso todos eles sejam maiores que 7, então vai sair uma mensagem true, ou seja, tipo assim, o indivíduo aqui está aprovado, né? Olhando aqui, ó, 8.3, 7.7, 7.1. Então eu quero saber se esse cara passou em todas as disciplinas, né? Por isso que eu uso a função all. Então, ó, executando aqui, deu true, porque de fato, 8.3, 7.7, 7.1 são maiores que 7, tá certo? Por outro lado, eu peguei um caso aqui para dar falso, né? Botei aqui uma nota, ó, o cara perdeu em matemática, velho. Tá abaixo da média, a média é 7, né? E aí, vou rodar a mesma função aqui, é esperado o quê? Que saia falso, porque tem que ser o quê? Todos, retorna true se todos os elementos do dicionário forem verdadeiros. Então, ó, rodando aqui, deu o quê? Falso. Por outro lado, nós temos uma função mais fraca, que é a n. Ela faz o seguinte, ela retorna true se pelo menos uma chave valor do dicionário for true, caso contrário, retorna falso. Então, por exemplo, né, se eu aplicar a esta situação aqui, a esse dicionário aqui, né, que eu tenho matemática, geografia e história com as notas 8.3, 6.9, 7.1 respectivamente, esta função, eu não vou precisar ter que todo mundo seja superior a 7, como na aula. Basta pelo menos um. Então, se ele chegou aqui nesse 8.3, já verificou, pronto, ele já imprime o quê? True. Por outro lado, né, temos o exemplo aqui de baixo que não tem nenhum 7. Então, é esperado que nesse caso aqui não tem nenhum. Né? Então, esse n vai checar se existe pelo menos um. Então, no caso de cima, vai dar true, né? Porque temos aqui esse cara e esse pelo menos, que validam qualquer pelo menos um. Agora, no caso de baixo, nós não temos, porque todas as três matérias, né, aqui em dicionário 2, digamos que sejam as notas de outro aluno, né, nenhuma foi superior a 7. Né? Então, nesse caso, né, nós vai ter um retorno que é falso. Perceba, ó, que nós temos essa parte aqui. Essa parte aqui, né, a gente vai entender um pouquinho mais à medida que a gente for caminhando. Não é difícil, tá certo? Se você olhar bem, entender um pouquinho de inglês, aí você vai perceber que não é tão complicado. Ele fala assim, ó, valor é uma variável que eu criei, um nome que eu criei, se eu quiser eu boto x aqui, certo? Ou seja, valor é maior que 7, para cada valor no dicionário é mais ou menos isso. Se sim, imprima true, se não, falso. Compilando aqui, ó, como a gente esperava, falso, porque não tem nenhuma nota superior a 7. Nós temos aqui também o método clear. O que ele faz? Né? Remove todos os pares chave-valor de um dicionário. Né? A gente pode deletar um dicionário inteiro da memória, mas a gente pode fazer apagar suas chaves-valor. Qual a diferença? Eu vou mostrar para você. Ó. Compilando aqui, é que o dicionário fica vazio. Então, imagine que eu não quero apagar a estrutura do dicionário da memória. Eu quero apagar apenas o conteúdo interno dele. Se a gente quiser apagar todo o dicionário, a gente usa a função del, né? A palavra reservada del. Se a gente quiser apagar só o conteúdo dele, mas ele ainda existir lá, tá certo? Para armazenar novas chaves, né, e valores, aí a gente pode fazer isso com o método clear, certo? Nós temos o método copy, né? O que o método copy faz? Né? Ele retorna uma cópia superficial do dicionário. Acontece muitas vezes que tem certas coisas que a gente faz no dicionário que a gente pode estar alterando esse dicionário. Então é interessante muitas vezes você fazer uma cópia dele, ou até mesmo deixar em um arquivo separado. Né? E aí, quando você precisar, você copia esse arquivo e trabalha nele, porque às vezes você pode perder informação histórica, né? Que foi como compilou lá, qual foi a ordem dos dados compilados, e isso aí pode vir a ser importante. Ou até mesmo pelo valor histórico mesmo. Pô, foram coletados nesta ordem, né? Então, você não quer perder isso, você pode tanto está utilizando um banco de dados, fazer uma cópia superficial com o copy, ou né, guardar lá o seu arquivinho né, original em algum lugar, tá certo? Então, ó, eu tenho aqui dicionário matemática, física, química, ou seja, são um dicionário de notas né, tirados nessas matérias aqui. Aí eu vou fazer assim, ó, dicionário 2 vai ser dicionário 1.copy. Aí para eu saber se né, foi copiado, vou imprimir aqui os dois, tá certo? Então, esse primeiro dicionário foi criado neste momento e o outro foi copiado. O que acontece? Eu vou fazer um upgrade do dicionário 2, porque o dicionário 1 eu quero manter ele fixo. Certo? Aí eu vou botar dicionário 2.update, tá certo? Isso aqui. Esse update é uma função que a gente vai falar um pouco mais aqui abaixo, se eu não me engano. Aqui, update, a última, certo? Mas o que ela faz? Ela atualiza um dicionário com mais do que uma chave, beleza? Então ela vai fazer uma atualização. Então no caso aqui eu quero inserir a matéria português com nota 8 e história com nota 7.9.
ao dicionário 2, que é a cópia do dicionário 1. Né? Então, quando eu compilar aqui, ele vai alterar o dicionário 2, é o que eu espero, e provavelmente vai manter o dicionário 1 sem alterar, certo? Então, vamos aqui. Ó. Então, perceba que o dicionário 1 permanece do mesmo jeito, né? Só que eu alterei o dicionário 2. Né? Então, se o dicionário 1 for informação histórica, pronto, ela está lá preservada do jeitinho que ela foi coletada, digamos assim, ou foi armazenada. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado, gente. Muito obrigado. Até a próxima.